Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versos 12 a 23. A palavra de hoje, no verso 12, diz o seguinte: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Apóstolo Paulo, mais uma vez, frisa a importância de vivermos uma vida santa ao lado do Senhor. E assim ele diz: Não reine, portanto, sobre vós o pecado em vosso corpo mortal. Mas, irmãos, como é importante vivermos nosso dia a dia em santidade ao lado do Senhor. Por isso ele diz no verso 13: Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Veja, ele está falando: entrega o seu corpo para ser instrumento de iniquidade, de pecado. Mas, ele diz, o contrário, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Devemos analisar nesse momento se o nosso corpo, a nossa vida espiritual tem sido instrumentos para a justiça de Deus ou instrumentos para a prática do pecado. Amados irmãos, lembre-se disso, o nosso corpo tem que ser santo, assim como o nosso Senhor é. E assim a sequência do texto de hoje, no verso 14, está dizendo o seguinte: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Veja, o apóstolo Paulo mais uma vez afirma: você não está debaixo da lei, mas sim nós estamos agora debaixo da graça de Deus. E assim podemos pensar em tempos, de acordo com o texto, o verso 15 dizendo: E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ó, irmãos, tem pessoas que o fato de nós vivemos na era da graça, então tudo o Senhor perdoa. Sim, Ele perdoa. E assim pensamos em posso pecar à vontade. Não, irmãos, não é bem assim. Se nós estamos no Espírito, devemos viver as coisas espirituais. Se nós estamos na carne, devemos viver assim aquilo que o mundo nos oferece. Agora, analise e observe a sua vida. Como você tem vivido? A sua vida tem sido voltada para viver de acordo com a palavra de Deus? De acordo com o que a graça nos permitiu? Pense nisso, irmãos. É muito importante para que assim vivamos a cada dia na era da graça, debaixo da graça de Deus, cumprindo a palavra do Senhor. E observando a sequência do texto de hoje, dos versos 16 até o verso 23, Paulo está falando aos irmãos de Romanos o quanto é importante vivemos uma vida conectada ao Espírito de Deus, uma vida conectada e coerente de acordo com as Escrituras. Porque se nós éramos no mundo pertencentes à carne, agora somos pertencentes ao Espírito de Deus. E agora não somos mais escravos da carne, mas sim somos agora escravos do Senhor. E por isso, a prática que você demonstra em sua vida espiritual, no seu dia a dia, condiz aquilo que você é, de quem você pertence. Amados irmãos, e por isso ele termina dizendo a palavra de hoje: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que continuam a seguir o mundo, continuam a seguir o pecado, eles terão como resultado em sua vida uma morte eterna. Enquanto que aqueles que seguem o dom gratuito de Deus, terá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, peço que continue orando pelo nosso pastor. Temos ouvido boas notícias. Através das orações de cada um dos irmãos, vemos que o nosso Senhor está agindo. Continue orando e vamos continuar a buscar ao Senhor, para que assim vivamos uma vida espiritual conectado ao nosso Senhor. Deus os abençoe.